uso de tecnologia permitiu que as pessoas de recursos humanos se dedicassem a outras tarefas, vamos chamar de mais estratégicas, mais nobres? Sim, acho que mais estratégicas, né? A gente teve a oportunidade de deixar para o sistema aquilo que um sistema pode fazer. Revolucione os processos burocráticos da sua empresa. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Único, Vi Benefícios e Fortes Tecnologia. Olá pessoal, eu sou Marcelo Nóbrega, sejam muito bem-vindos a mais um webcast da Você Está Contratado. E hoje eu estou aqui com a Juliana Fonseca, que trabalha no Recursos Humanos da JBS, para falar um pouquinho conosco sobre digitalização e inovação em RH. E olha só, a JBS tem 143 mil funcionários no Brasil, 250 no mundo inteiro. Então a gente vai querer ouvir da Juliana como é que é trabalhar nesse universo tão grande assim. Fala aí, seja bem-vinda, Juliana. Fala um pouquinho de você e depois vamos falar sobre a JBS e o RH na JBS. Tá ótimo, Marcelo. Primeiro, muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade de nos ouvir, de poder compartilhar um pouco sobre essa grande companhia. Bom, eu sou Juliana, eu estou na JBS há um pouco mais de 5 anos, né? Estou como coordenadora de recursos humanos lá na companhia. Bom, e falar da JBS, né, durante esses 5 anos é motivo de muito orgulho, né? Então, como você falou, a JBS é uma companhia, uma multinacional de origem brasileira, de uma cultura e de valores muito fortes, né? A JBS, ela hoje tem no Brasil mais de 143 mil colaboradores, né? Ao redor do mundo, a gente tem hoje aproximadamente 250 mil pessoas. Quantos países vocês estão? Operações, estamos em mais de 15 países, né? E no Brasil, estamos presentes aí em 16 estados brasileiros e somos diversos, somos de uma cultura muito forte e o nosso lema é alimentar o mundo com o que há de melhor, né? Vamos falar um pouquinho sobre cultura, que eu acho que isso é importante para o nosso público de recursos humanos também. E vocês estão em 16 estados brasileiros e mais de 15 países, então você fala vários idiomas e tem várias culturas internacionais e também dentro do Brasil. Como é que é navegar nessas culturas diferentes? Marcelo, o que rege a gente é a cultura da companhia e o que a gente busca em todos os processos seletivos, em todos os candidatos que a gente entrevista, são pessoas que realmente tenham a cultura da companhia. Então, quem já acessou o nosso site, eu tenho a curiosidade de acessar, nós temos lá 7 valores. Então, atitude de dono, franqueza, disciplina, determinação, simplicidade, humildade, determinação. Então, buscamos isso nos candidatos, pessoas que realmente transitem bem pela companhia, vão estabelecer uma boa relação com as pessoas, vão lidar no dia a dia com diversos públicos diferentes, com hierarquias diferentes, né? Como qualquer companhia, a gente tem hierarquia por uma questão de organização e de estrutura, porque somos 5 grandes negócios, mas independente do público com quem a gente fala, o que a gente busca é isso, não importa se é um estagiário, se é um diretor, se é um aprendiz, se é o presidente da companhia, o que a gente avalia e busca em todas essas pessoas é a vontade de estar lá dentro e de praticar no dia a dia esses valores. E a gente tem uma etapa muito importante do processo seletivo, onde a gente avalia isso, que se chama comitê de seleção. Então, é uma etapa final do processo seletivo, só vai para essa etapa o candidato finalista da vaga, e lá a gente avalia justamente a aderência do candidato aos valores da empresa. Então, ali a gente já passou de qualquer tipo de avaliação de cunho técnico, e o que a gente avalia ali são questões culturais mesmo, e adaptação à cultura da companhia. E como é que isso é feito na prática? Que tipo de discussão rola dentro do comitê de pessoas? Então é um comitê onde a gente avalia a aderência a esses 7 valores que eu comentei. Ele é conduzido por um representante do RH, então todas as unidades da JBS, assim como na matriz, a gente conduz esse processo. E quem avalia é uma banca de gestores, entre gerentes, diretores ou até mesmo presidentes, que não participaram do processo seletivo ou da escolha daquele candidato, e que muitas vezes estão vendo o candidato ali pela primeira vez, né? E o objetivo ali é entender, poxa vida, como é que o Marcelo vai transitar aqui dentro da companhia? Será que ele vai se relacionar bem com todos os níveis? O que é para ele a atitude de dono? Como que ele define o valor simplicidade, determinação? Conta para mim uma história em que você já viveu um desses valores da JBS na sua vida. Então, é dessa maneira que a gente avalia. E inclusive, né, além do comitê de seleção,
O nosso modelo de avaliação de desempenho hoje, ele também é pautado nos 7 valores da companhia. Então, isso pra gente, de fato, é algo muito forte. Não, isso é muito bacana, porque a gente escuta muito falar, né, que as pessoas são contratadas pelo técnico e demitidas pelo comportamental. E vocês estão colocando ao contrário, né? Então, contrata o comportamento. O técnico vocês ensinam. Afinal de contas, vocês são uma das maiores empresas desse setor de alimentos, não é? Sim. No mundo, nós somos o maior produtor de proteína e a segunda maior indústria de alimentos do mundo. Então, você há pouco falou presidentes e você já falou também vários negócios diferentes. Então, a estrutura da JBS é interessante nesse sentido também, porque são 5 negócios independentes que têm os seus próprios presidentes e toda a estrutura, né? Exato. Diretores financeiros, de RH, etc. Exato. São 5 negócios, né? E cada um desses negócios tem ali um presidente responsável e abaixo dele ele tem as diretorias, né? Que suportam esse negócio e que, por sua vez, suportam todas as nossas operações aí pelo Brasil. E existe possibilidade de carreira de fazer migração entre esses negócios também? Muito. A gente diz na JBS e falamos isso de maneira muito clara no processo seletivo. A JBS não é uma empresa de plano de carreira, né? A gente não tem ali um plano de carreira definido, uma escadinha, em tanto tempo você vai para tal área. Não, na JBS a gente diz que a gente tem um plano de oportunidades. A gente estimula muito que as pessoas sejam protagonistas da sua carreira, que elas de fato estejam prontas e se preparem para quando essa oportunidade chegar, elas estejam ali preparadas, né, para se candidatar, para participar do processo, aquelas que têm mobilidade que possam se deslocar para uma outra cidade ou até mesmo para um outro país. Então, isso é super comum acontecer na companhia. Você falou de mudança de cidade, mudança de país também, que é algo que eu curto muito. Eu fiz isso durante a minha carreira e incentivo muito as pessoas que eu assessoro, né, em planejamento de carreira a fazer o mesmo, porque é uma experiência única. Sim. Então, como é que isso se dá na JBS? O que as pessoas precisam fazer? Acho que o primeiro ponto, né? A gente precisa realmente ter o fit com a companhia, entender da cultura da companhia, viver ela no dia a dia, né? A JBS é uma empresa muito relacional, então o valor simplicidade, o valor disponibilidade, a gente realmente vê ele sendo praticado ali no dia a dia. Então, não importa se eu vou precisar falar com o presidente de um negócio, com um diretor, as pessoas elas precisam ser acessíveis, né? E eu acho que o plano de desenvolvimento da pessoa, ela começa aí. Ela precisa se fazer presente. Então, não importa se eu vou falar com o diretor, com o presidente, com o estagiário, as pessoas precisam saber quem eu sou, precisam entender o meu papel, né? Eu preciso me fazer clara, eu preciso mostrar aquilo que eu busco, né? E eu acho que esse é o primeiro passo para que as pessoas entendam as oportunidades, né? É super natural que a gente transite pelos outros negócios, que a gente se relacione com os outros negócios para tratar temas do dia a dia, né? E a partir daí as pessoas começam a ter acesso a oportunidades, a outras unidades que venham a ser adquiridas, né? As vagas são divulgadas internamente? São divulgadas, não 100% das vagas, né? Pela política da companhia, obviamente, isso fica muito a critério da posição, né? Ou do local onde haverá oportunidade, mas sim, a gente tem uma política de recrutamento interno, então as vagas que são possíveis de ser trabalhadas internamente, elas são divulgadas na nossa intranet ou na unidade, né? Se é uma vaga local. E as pessoas têm ali o acesso a se candidatar. Que tipo de suporte a JBS dá para os seus funcionários para que eles cresçam, aprendam, tenham novas habilidades, adquiram competência de liderança? Esse suporte para a carreira. Tá. Bom, o primeiro passo, Marcelo, a gente procura ser muito claro no processo seletivo, né, em explorar e dizer para o candidato que ele precisa ter o papel dele, né, de procurar se desenvolver, de entender melhor o funcionamento da companhia, de conhecer o funcionamento dos negócios e não se prender apenas à sua função em si. Mas, obviamente que a companhia tem as universidades corporativas, as academias de liderança, né? Cada negócio tem o seu formato e desenvolve isso no dia a dia. Pois você está sempre falando no plural, né? Você falou universidades corporativas. Sim, então cada negócio tem a sua própria universidade. Nossa, que infra. A gente tem uma plataforma única, né? De conteúdos EAD, o fornecedor é o mesmo, mas em alguns momentos são conteúdos muito específicos de cada negócio.
negócio, né? Então, cada estrutura de RH do seu negócio tem ali uma plataforma onde eles desenvolvem suas trilhas de aprendizagem, divulgam isso para os seus colaboradores, estimulam as lideranças e as não lideranças também a participar. Então, tá aqui uma diferença entre empresas líderes e as seguidoras de cada segmento de atuação. Você falou, cada negócio tem o seu conteúdo específico. Então, se a empresa é líder, o técnico ela ensina. Mas Sim. você precisa contratar certo e trazer a pessoa que tem os valores alinhados com os valores da companhia, né? Como você bem colocou. Uma das nossas crenças, e eu acho que é importante dizer isso, né, Marcelo? A gente acredita muito que a atitude vale mais do que o conhecimento. Óbvio, no processo seletivo a gente também busca profissionais, né, que conheçam aquilo que vai fazer, mas a gente acredita muito que não necessariamente o profissional conhecendo 100% do que ele vai fazer, ou da área, ou do segmento onde ele vai atuar, porque muitas vezes a gente contrata pessoas que vieram de outros segmentos que não indústria de alimentos ou indústria de proteína. Mas a atitude que ele tem, a vontade, a determinação, isso faz com que ele tenha muito sucesso, né? Em qualquer lugar. E como é que vocês trabalham marca empregadora para fora? Porque vocês têm 250 mil pessoas no mundo inteiro, então eu imagino que também tem uma máquina de contratação aqui, todo mês trazendo coisa nova. Exato. Bom, acho que é importante dizer que a gente contrata no Brasil aproximadamente 3.500 pessoas mês pelo Brasil. Uau, olha só, pessoal, a quantidade de oportunidades geradas pela JBS. Sim. Marca empregadora é um tema relativamente novo no mercado e para nós, na JBS, também não é muito diferente. Então, marca empregadora é um tema que a gente começou a trabalhar de maneira um pouco mais estruturada em 2019. No início, ele foi desenhado justamente para apoiar e suportar o programa de trainees. A gente queria atrair profissionais para essa posição, só que quando a gente começou a estudar, a entender mais marca empregadora, a marca empregadora é muito amplo, né? É muito mais do que exatamente só programa de trainees. Então, a gente vem agora num processo de direcionando esforços para algumas áreas onde a gente precisa trabalhar um pouco mais a atratividade. E desenvolvemos aí algumas webséries, alguns e-books que a gente compartilha com o mercado, compartilha com os potenciais candidatos para que eles já conheçam um pouco da nossa cultura, do nosso potencial e se sintam de alguma maneira ali interessados em participar do processo, em conhecer um pouco mais a gente. E a gente acredita muito na experiência do colaborador, Marcelo, do candidato. Então, independente do candidato vir ou não trabalhar conosco, ele é um consumidor, ele vai contar isso para a família. Então, a gente trabalha muito neste formato, né? Para que os RHs cada vez mais se preparem, saibam falar da companhia, deem o feedback para o candidato, compartilhe com ele um pouco da nossa cultura. Porque ele pode não ter sido aprovado para esse processo, mas ele vai voltar no futuro. Ele consome diariamente os nossos produtos, muitas vezes sem conhecer as nossas marcas. Bom, eu sei que eu sou consumidor, né? Tem uma loja da Swift perto da minha casa e aqui onde a gente está gravando o podcast também. Aqui do lado tem uma loja e no final eu acho que eu vou passar lá e levar algumas coisas também. Falei da Swift, quais são algumas outras marcas do grupo? Tá ótimo. Bom, Swift hoje é uma marca que atua no segmento de varejo. A gente tem hoje no Brasil mais de 150 lojas, estamos aí num plano de expansão. Além da Swift, a gente tem a Friboi, e dentro da Friboi, que é um dos 5 negócios da companhia, a gente tem algumas marcas, então Maturata, do Chef, 1953... a gente tem a Seara, e dentro da Seara a gente também tem algumas marcas. Então temos a Turma da Mônica, Massa Leve é uma das marcas, Doriana, Delícia. Que legal, você mencionou algumas marcas que eu não sabia que faziam parte da JBS agora. E além disso a gente tem também o negócio de couros e novos negócios, que são outras 2 divisões que atuam em segmentos um pouco diferentes, né? Mas a partir de matérias-primas oriundas aí do boi. Voltando a falar de processos de seleção e marca empregadora, você tem gente em loja, sim, em fábrica, negócio varejo, negócio atacado, CDs, etc. Então tem oportunidade para gente aqui das várias áreas de negócio de uma empresa, né? Sim. E 3.500 pessoas todos os meses. Como é que vocês dão conta disso? Boa pergunta. Eu acho que a gente
Eu acho que isso também tem a ver com a nossa cultura, né? Eu acho que a gente tem uma cultura ali muito aguerrida, muito determinada, de mão na massa, de vamos fazer, vamos sentar junto, vamos entender com o gestor o que precisa. E é isso, né? Obviamente, a gente procura ter uma rotina no dia a dia, mas a gente se adapta ao que está acontecendo naquele momento, que é a prioridade agora. Então, o negócio vai abrir X lojas em tantos meses, a prioridade é que a gente participe, né, e ajude a bater essa meta, a atender a abertura das lojas, a abertura de novas fábricas, que também tem acontecido recentemente na divisão de novos negócios. Então, é isso, eu acho que vai muito da cultura, do esforço das pessoas, do direcionamento para aquilo que é esperado. Como você já sabe, eu tenho mais de 20 anos de experiência como executivo de recursos humanos. E um dos meus grandes desafios sempre foi desburocratizar o processo de contratação. Já imaginou fazer a admissão de um novo colaborador em apenas 43 minutos em vez de dias? Isso é possível com as soluções da Único, a IDTech brasileira que está à frente da transformação da sociedade por meio da identidade digital. Acesse já unico.io. Ô, Juliana, tá muito claro que você gosta muito de trabalhar na JBS, né? Gosto bastante. E qual é o papel da tecnologia para ajudar isso tudo? A JBS é uma companhia, como já disse, de cultura e valores muito fortes, mas ela também é muito tradicional nesse sentido. Então, como te disse, né, o comitê de seleção, que é uma das etapas finais aí do processo seletivo, assim como as etapas anteriores, elas sempre foram feitas, né, 100% presenciais, frente a frente ali com o candidato, com o gestor, né? A gente gosta de ver a pessoa, gosta que ela conheça a nossa empresa, que ela conheça a nossa unidade ou o escritório, o local onde ela vai trabalhar. Porque somos uma empresa de pessoas, né? Somos uma empresa onde a gente se relaciona o tempo todo com alguém. E, claro, a tecnologia vem crescendo com o passar dos anos, isso nos desafiou, então a gente já vinha trabalhando numa plataforma ATS para que a gente pudesse fazer toda a gestão do processo seletivo, ter ali o histórico do candidato, fazer uma gestão mais robusta em tempo real, tanto para o gestor quanto para o RH. E no último ano isso se intensificou. Então, além dessa ATS que faz, né, a gestão do processo seletivo, que divulga as nossas vagas em diversas fontes de recrutamento, a gente também adquiriu um outro sistema que facilita essa experiência do candidato quando ele já está na etapa final do processo admissional, onde ele pode, da onde ele estiver, seja da casa dele ou de algum outro local, enviar os documentos para a gente de maneira digital. Então, tanto desde o início, né, quando o candidato está ali se aplicando a vaga, até a etapa final, onde ele está enviando os documentos dele para a admissão, a gente procura ter todos os cuidados ali para que ele tenha uma boa experiência, né, para que isso seja prático para ele e para que ele, de alguma maneira, compartilhe isso com as outras pessoas que em algum momento possam vir fazer parte da companhia, né. Da mesma maneira, para aqueles candidatos que não foram aprovados no processo seletivo e que em algum momento ali da etapa eles foram reprovados, a gente precisa garantir e procura garantir que ele tenha essa mesma boa experiência, que ele leve uma imagem de um processo seletivo que de alguma maneira agregou para o desenvolvimento profissional dele, para que ele compartilhe com outras pessoas, para que ele volte a se aplicar em vagas futuras. Então, acho que independente do processo seletivo, né, se tornar digital, que para a gente foi muito agregador, ele não pode deixar de ser humanizado. Então, a gente precisa, de alguma maneira, manter o contato com as pessoas, conhecer aquela pessoa realmente, entender as pretensões dela, e deixar claro isso para ela, né? Bom, você falou um pouquinho o processo admissional se dá de forma digital. O candidato aprovado, ele tira foto dos documentos, sobe na nuvem, o sistema processa isso tudo e entra na folha. E, obviamente, isso é uma experiência muito bacana para o candidato. Sim. Mas que benefícios isso trouxe para dentro de casa, para o RH? Sim. Quais foram os ganhos? O RH, ele se reinventou rapidamente, na minha percepção, né? Eu acho que de um ano para cá a gente fez grandes mudanças, né, em relação ao processo seletivo, em relação ao processo admissional. A gente teve uma redução de aproximadamente 83% do tempo de
cadastro do candidato no nosso sistema de folha. Então, a gente levava em média 40, 50 minutos para fazer o cadastro de um colaborador, né? E isso reduziu aí para 5 a 10 minutos por pessoa. Então, esse é um primeiro ganho que o RH teve. Além disso, uma maior assertividade no processo de cadastro. Então, como ele ainda não é 100% integrado com o nosso sistema de folha, mas ele facilitou muito a vida de quem faz. Então, uma maior assertividade, uma redução dos possíveis inconsistências, né, em folha de pagamento. E o RH, com isso, ele tem tempo para que ele possa cuidar mais de pessoas, se dedicar mais a análises, a interagir com os gestores, com os colaboradores. Vamos explorar isso aqui um pouquinho. Então, o uso de tecnologia permitiu que as pessoas de recursos humanos se dedicassem a outras tarefas, vamos chamar de mais estratégicas, mais nobres? Sim, acho que mais estratégicas, né? A gente teve a oportunidade de deixar para o sistema aquilo que um sistema pode fazer, né? Uma simples conferência, algo que tomaria o tempo de uma pessoa. Então, esse RH, ele tem a oportunidade hoje de interagir com o gestor, de estruturar melhor um projeto na área dele, de treinar as pessoas, de atender os colaboradores com um tempo maior, né? Então, houve uma transferência de funcionários do RH da área de departamento pessoal para outras áreas do RH? Nas nossas unidades, Marcelo, o RH do departamento pessoal, ele não era só um departamento pessoal, né? Ele tinha ali algumas atribuições. Então, ele era, sim, a pessoa que fazia o cadastro do colaborador no sistema, mas ele também tinha um papel ali de gestão de benefícios. Muitas vezes, dependendo do tamanho da unidade, ele é a pessoa que faz recrutamento e seleção, ele é a pessoa que faz a integração dos novos colaboradores, ele é a pessoa que precisa estar à frente de um treinamento com um determinado grupo de pessoas. Então, ele pôde distribuir melhor o tempo dele e dedicar os esforços dele para aquilo que realmente necessita do humano, né? Aquilo que não Perfeito. há um sistema que substitui. Que é super valorizado por vocês na JBS. E que é super valorizado por nós. Muito bacana. Fala de outras áreas onde vocês estão utilizando tecnologia? Bom, além de recrutamento e seleção, a gente, em todo o nosso processo produtivo, a gente tem ali, né, diversos sistemas ou mecanismos, muitos deles desenvolvidos pela nossa própria TI, né, para automatizar ou para melhorar cada vez mais a segurança do processo produtivo, ou no embarque, né, de mercadorias. Então, a gente tem tecnologia permeando todas as áreas da companhia, né, especialmente no nosso processo produtivo. Isso está dentro da academia do que é o conteúdo que é fornecido para os funcionários também? Se eles se treinarem, aprenderem e terem uma mentalidade e uma agilidade maior também do que é o digital? A gente tem procurado fazer isso à medida em que essa tecnologia foi avançando na companhia, né? Então, conforme a necessidade de cada área ou negócio, se a gente vê que ali necessita de um reforço para que o colaborador lide melhor com aquela mudança, com aquela nova tecnologia, a gente com certeza promove ali um treinamento ou minimamente um alinhamento para que ele lide com isso de maneira positiva, né? Juliana, você já falou várias vezes que a empresa é muito tradicional, valoriza o que tem de dentro, porque conhece a cultura. Vocês desenvolvem alguns aplicativos dentro de casa também? Então, como é que foi superar a barreira desse tradicional e começar a embarcar mais tecnologia no recursos humanos? Tá bom. Marcelo, eu acho que isso era uma tendência natural de mercado. As empresas já vinham praticando isso, né, de maneira mais gradativa, algumas saíram na frente e já vínhamos então nesse movimento de 2019 para 2020, implantamos ali um ATS nesse primeiro momento na matriz, né, para que a gente pudesse fazer a gestão do processo seletivo do início ao fim, ter uma maior gestão histórico dos candidatos e tudo mais. Em 2020 isso se potencializou, então adquirimos também uma outra plataforma onde a gente faz o processo admissional do candidato de maneira digital. E
esse foi um movimento quase que natural. Então, quando levamos esse tema para os diretores de RH, para contar para eles o que tinha de novidade no mercado, quais eram os recursos, quais eram os benefícios, isso foi facilmente entendido, compreendido por eles. Eles viram que a gente teria ali um ganho para o RH que está à frente desse processo e que conseguiria direcionar os seus esforços e seu tempo para outros temas que um sistema não substitui, que realmente uma pessoa precisa fazer. E para que a gente pudesse ter uma governança melhor, né, do processo de recrutamento e seleção. É importante dizer também que na JBS a gente desenvolveu, além desses 2 sistemas que a gente adquiriu e que faz parte do processo seletivo, do processo de recrutamento e seleção como um todo, né, até a admissão. O ATS, a admissão digital, a assinatura eletrônica dos documentos. Isso. E o que mais vocês trouxeram para dentro? A gente continua desenvolvendo um portal, né, um portal RH. Então as soluções anteriores são de fora, é um fornecedor independente. O nosso sistema de folha de pagamento, sim, é um fornecedor independente, é o sistema de fora. Também. O ATS também, mas a gente vinha desenvolvendo e continuamos nesse momento, né, de um portal. Um portal RH, onde tem ali diversos módulos, alguns módulos acessados pelo gestor. Então, por exemplo, as movimentações salariais, transferências, que antes eram aprovadas em papel, o gestor ele consegue aprovar isso hoje, tanto pelo computador quanto pelo celular. Recentemente foi lançado também um módulo desse portal, onde o colaborador acessa o seu lerite dos últimos 6 meses, seja do celular, seja do seu computador. E tem outros módulos que vão fazer parte desse portal e que continuam sendo desenvolvidos. E o mais interessante é que tudo isso foi desenvolvido pela nossa TI, né? Obviamente, com o apoio de alguns prestadores de serviços no que diz respeito à programação, mas é a nossa TI que está à frente, juntamente com representantes do RH que estão desenvolvendo esse processo. E tem um outro sistema que é importante dizer também, que foi desenvolvido internamente, que é o nosso sistema de avaliação de desempenho, né? A gente chama de AVD. Um sistema, a gente utilizava uma plataforma de mercado e também ao longo de 2020 foi desenvolvido um novo sistema interno pela nossa TI e que para a gente faz super sentido, traz aí mobilidade para os colaboradores, a avaliação ela é viva, ela pode ser feita durante todo o ano. Isso é diferente também, né? Do passado, não tão longínquo, a gente fazia avaliações uma vez por ano. Só. Sim, exato. E lá não era diferente. Na JBS também a gente tinha um ciclo de avaliação que começava no final do ano, entre outubro e dezembro, né? Um modelo de avaliação 360. E isso também era uma tendência de mercado, né? A gente acompanhava aí empresas revisitando o formato, ou para você receber uma avaliação, você também precisa fazer uma. A gente viu algumas práticas assim. E a JBS, que é muito protagonista nesse sentido, né? E acredita que a gente tem um modelo muito particular e a gente tem muito essa cultura de fazer internamente, por conta das particularidades e da complexidade da companhia, para a gente não foi muito diferente. Então, a gente revisitou essas práticas de mercado, criamos um sistema próprio, né, de avaliação de desempenho, que está muito atrelado aos valores da companhia. Bom, você falou mais de uma vez que é uma empresa tradicional, não é? Mas ela está progredindo e tomando passos largos aqui em direção ao que é mais moderno em termos de tecnologia. E é bem bacana ver isso. E outra coisa que é um segredo do mundo corporativo, né? Cultura forte é receita para uma empresa ser bem sucedida. Então, uma estratégia de negócios bem definida e que tem uma cultura com estrutura de pessoas e comportamentos que a suportem, vai dar certo. E a gente está vendo isso na JBS, né? Sim. Essa cultura existe há 68 anos, né? Ela começou pelo fundador da companhia, né? No interior de Goiás, alguns anos atrás, e isso é o que nos trouxe até aqui, né? Do interior de Goiás para... o mundo. Mais de 15 países, exatamente. Muito legal isso. Quais são tuas dicas para os profissionais de recursos humanos que querem inovar um pouco mais, embarcar nessa jornada de novas tecnologias, testar e trabalhar com startups?
Eu acho que a gente precisa se valorizar mais, Marcelo. Eu acho que o RH ele também passou por uma transformação nos últimos anos, né? O RH, ele é uma posição, é uma área na companhia de suporte, né? Ele tem uma posição ali transversal, ele permeia todas as diretorias, todos os negócios, ele tem cada vez mais atuado de maneira estratégica, né? Participando das decisões, trazendo ali os seus contrapontos do ponto de vista de gestão de pessoas. E eu acho que a gente tem que estar à frente disso, né? O RH, ele precisa cada vez mais se posicionar como uma área que faz parte do processo decisório da companhia, que participa, né, dos resultados de maneira indireta, e é por isso que a gente tem que mostrar o nosso valor, é por isso que a gente tem que mostrar o impacto de um processo seletivo bem feito, o quanto isso vai trazer de retorno para o gestor, o quanto o gestor vai se sentir mais seguro com um profissional de RH conduzindo um processo seletivo, tendo um histórico do candidato, sendo mais assertivo ao entregar para o gestor candidatos que tenham mais fit com aquela posição. Então, eu acho que a gente, e principalmente nesse último ano, assim, acho que o RH, falando do nosso RH, né, a gente teve um papel muito mais protagonista nesse sentido. Então, isso fez com que a gente ganhasse mais autoconfiança e mostrasse para a companhia como que a gente pode agregar para os resultados dela, né? Mas então, ganha-se mais autoconfiança. Como é que é isso? Qual é o primeiro passo que o profissional tem que dar para se expor mais, para ganhar mais espaço na agenda do gestor? Tá. Eu acho que tem 2 pontos. O primeiro é conhecer a companhia em que ele está. Então, ele precisa entender o que a companhia dele faz, o que as áreas que ele atende, né, os clientes internos desse RH, o que ele faz, o que esse cliente dele precisa, né? A partir disso, ele vai conseguir entender qual é o papel dele, né? E eu sempre brinco na equipe, né? Eu digo que a gente não dá o mesmo remédio para todo mundo, né? Então, de acordo com cada cliente que a gente atende, a gente vai ter um papel diferente, a gente vai ter uma recomendação diferente, vai prestar um serviço, uma solução diferente para cada um. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é entender o que a companhia faz. E acompanhado disso, eu acho que a gente precisa entender também o que o mercado está fazendo, o que está mudando hoje nos RHs das companhias, o que está chegando de novo, o que faz sentido do que tem de novo no mercado, o que faz sentido com a minha empresa, com a minha cultura, com aquilo que a minha empresa acredita, com aquilo que o meu público interno vai aderir. Então, acho que esse é o segredo, entender como que o mercado está se comportando e balancear isso com o estilo da minha companhia. Como é que você desenvolve esse teu olhar externo? Onde é que você vai buscar informação? A gente tem que manter o tempo todo o contato com a nossa rede, né? Com profissionais de RH que a gente encontra em fóruns de discussão que a gente participa, em cursos que a gente já realizou, em empresas onde a gente já trabalhou, né? O acesso hoje ele é muito fácil a tudo isso, né? Assim como em pesquisas, em sites. O acesso hoje, Marcelo, diferente de muitos anos atrás, né, a gente precisava muitas vezes ter investimento alto, né, para que você tivesse um pouco mais de informação. Hoje não, hoje ele é acessível a todos, né. A atitude de dono, né, o protagonismo da sua carreira, a determinação, isso faz com que a gente chegue aonde a gente quiser. Muito legal, Juliana. Tem alguma coisa que a gente não cobriu? Um último recado que você queira dar para quem está nos ouvindo? Olha, Marcelo, eu acho que 2020 e 2021 têm sido anos muito intensos e de muito aprendizado para a gente, né? E eu fico muito feliz de alguma maneira, ter feito parte dessa mudança, né, na JBS, de ter ali um comparativo de 5 anos atrás, quando eu entrei na companhia, de trabalhar num modelo diferente ali, falando de recrutamento e seleção. E sinto muito orgulho dessa evolução que a gente teve, dos aprendizados, né, que eu, junto com a minha equipe, pudemos viver ali no dia a dia. E isso só foi possível porque eu tive ali pessoas da minha equipe que me suportaram o tempo todo e que somos muito diferentes um dos outros, mas a gente se completa, né? Então eu acho que essas pessoas me ajudaram a chegar até aqui. Muito legal, Juliana. Obrigado. Olha só o exemplo que a Juliana deu agora, reconhecimento das pessoas que estão junto na nossa jornada. É importantíssimo. Nós, como RH, temos que puxar esse movimento e dar exemplo para os gestores, né? Para que eles façam isso também com suas equipes.
Então, muito bacana esse teu ponto final aqui, Juliana. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado ao JBS também pelos exemplos que a gente conversou agora. E muito obrigado a você também que nos ouviu. A gente se vê no próximo episódio. Isso aí. Obrigada, pessoal. Revolucione os processos burocráticos da sua empresa. Esse episódio foi patrocinado pela Único. Acesse unico.io.